Eu tardo, mas não falho. Quer dizer, na verdade, eu falho sim, muitas vezes, na verdade, mais do que eu gostaria, mas desta vez não falhei. Antes tarde do que mais tarde, eu vim conversar com vocês sobre a série Emergência Radioativa, uma produção brasileira da Netflix. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Olha o troço aqui, ó. Isso aqui é chumbo, isso aqui vale uma grana, Lúcio. Que isso, hein? Vamos lá. Em resumo, Emergência Radioativa narra um ocorrido de 1987 que é um marco na história do Brasil e todos nós, em algum momento, galera da minha geração pra frente, ouviu falar disso na escola. Foi quando catadores encontraram uma substância brilhante no hospital em Goiânia. Eles não sabiam, mas era um material radioativo que passou de mão em mão e isso iniciou uma corrida contra o tempo para evitar uma tragédia de proporções devastadoras. E aí eu já chego dando a minha opinião, formada com base na série, se a vida real foi diferente, eu sou lamento, que eu tenho subsídios de detalhes da coisa, é na série, assim, os pormenores é o que a série me trouxe. Os trabalhadores, eles não estavam errados. Tome essa aí. Desativaram um hospital que fazia radioterapia e largaram material radioativo para trás. Vocês percebem? Vocês percebem que existem culpados e não são os trabalhadores? Largaram material radioativo para trás. Eu também não ia saber, estamos em 1987, eu também não ia saber que era radioativo. Eu ia achar, eu ia acreditar, eu ia realmente pensar que alguém fez uma pataquada dessas? Não ia. E hoje, por causa disso, por causa deles, muita gente sabe que o césio brilha bem, entendeu? A coisa, brilhos, purpurina, aquela coisa fluorescente, a gente sabe. Muita gente já olha para uma coisa fluorescente que não era para estar fluorescente, já fala, estranho, não vou chegar perto. Inclusive, se você não faz, deveria. Porque um monte de gente morreu e agora nós temos o aprendizado. Mas naquela época, não se aprendia nada disso na escola. O próprio Chernobyl tinha sido muito recente, acho que 1 ou 2 anos antes. Era tudo muito novo. Você não aprendia na escola que césio vai brilhar, tome cuidado, que brilha, não chegue perto. Não tinha esse conhecimento. Então como é que eles iam saber que, 1, era uma coisa muito perigosa, 2, que um hospital vazio, abandonado, teria largado um negócio de tamanha periculosidade para trás? Mas só para confirmar aqui, esse caso ficou emblemático, morreu gente à beça, fala-se disso nas escolas, então assim, tem a série agora do tema, já deve ter tido documentário, agora tem esta série ficcional, então vamos aprender com os erros dos outros e não errar, tá? Porque uma coisa que acontece, um fenômeno que ocorre, é quando tem umas coisas que são meio óbvias, mas aí passam algumas gerações e como não tem mais gente que viveu aquilo, as pessoas vão esquecendo. Quer dizer, no caso desse tem, mas, por exemplo, as pessoas vão esquecendo porque estão muito distantes. Eu fico pensando em ditadura militar, nesse caso do césio, coisas que eu aprendi na escola como óbvias, aí vai passando pra frente, já não é mais tão óbvio, porque já tá há tanto tempo. Então, assim, é sempre importante lembrar, entendeu? Não é óbvio, mas, assim, fica com essa história. Foi até estranho esse aqui. Para! Isso é radioativo! Quão perigoso isso é pra gente, de verdade. Que esse pó que vocês tiveram contato, que se chama césio, ele é radioativo e ele faz muito mal. Mas agora nós precisamos agir rápido para evitar uma tragédia. Se esse césio se espalhar mais ainda pela cidade, a gente vai ter um desastre como o Brasil nunca viu. E é claro que a primeira a perceber que algo estava errado foi uma mulher, né? Foi a esposa do dono do ferro velho. Ela percebeu que assim que aquilo chegou na casa, devagarzinho, todo mundo foi começando a ficar doente. Tô enjoado, meu cabelo tá caindo, uma coisa estranha, tô com uma dorzinha no estômago. De repente, todo mundo. Aí ela foi quando esse negócio chegou aqui. Aí ela fez o que pôde e fez muito, mas ela não tinha conhecimento, obviamente. Então ela pegou aquilo, botou numa sacola, entrou no ônibus, e se esfregando aquilo em todo mundo, e foi pra vigilância sanitária buscar, assim, não, isso aqui é ruim. Então, assim, ela nem jogou no lixo, ela não fez nada, assim, ela não tirou da casa dela, ela realmente viu que era um problema, que podia ser um problema sério e foi para a vigilância sanitária. Mas era uma ignorância também generalizada, né? Um negócio assim de... Olha, às vezes é um pouco difícil, né? Porque assim, a vigilância sanitária, de início, pelo que conta a série, também cagou pra tudo, entendeu? Era fim do expediente, blá, 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 deixou um negócio ali, não sei o quê.
uma grande confusão. Aí quando percebe, joga no Rio. Percebe? Então, assim, complicado. Mas com as mãos de Deus agindo, e aí talvez tenha um toque assim narrativo romanticescos da série, a mão de Deus agindo, tinha um físico nuclear goiano que morava no Rio de Janeiro, ele estava de férias na cidade, perceba? E ele percebeu, na verdade, na série mostra um colega dele que trabalhava no hospital relatando alguns sintomas, e esse colega deu uma maldada e ligou para esse garoto, para esse físico nuclear. E aí que ele, com os conhecimentos dele, falou, gente, tem um negócio acontecendo aqui. E ele mesmo lembra de Chernobyl, que era uma história muito recente, ainda mais para quem é físico nuclear. Imagina, devia ser o boom do momento de informações, né, que foram acontecendo. Inclusive, pessoas que trabalharam após o acidente de Chernobyl foram também para Goiânia trabalhar lá. E é isso, assim, já tinha um mínimo de referência para quem atuava na área, como é o caso de Chernobyl. As pessoas no Brasil sabiam, tanto que quando fala radioatividade, as próprias vítimas ficam, meu Deus, Chernobyl, caramba. Isso ajuda a criar uma comoção ainda maior na cidade. Mas assim como em Chernobyl, tem uma série muito boa na HBO chamada Chernobyl. HBO Max, recomendo muito que vocês assistam, inclusive, muito interessante. E assim como em Chernobyl, a política age de uma maneira muito forte, incisiva, tentando resolver as coisas da sua maneira, né? As exigências de um incidente nuclear são diferentes das exigências da política. Isso vai muitas vezes entrando em conflito, porque existe um medo muito grande e, de certa forma, bem compreensível, de causar um pânico generalizado. Só que isso acaba travando ações que seriam eficientes. Um ônibus radioativo circulando por Goiânia há 2 dias. É muito importante que vocês sejam medidos. Em Chernobyl, as pessoas elas se contaminaram durante minutos. Aqui elas foram expostas ao césio durante dias. Isso muda tudo, entende? Mas ela vai vir logo depois. Nossa prioridade é acalmar a população. O tempo tá correndo. Tá na hora de pôr a mão na consciência e no coração e se perguntar por que vocês se tornaram médicos. A gente precisa de vocês. E aí começa essa tour para convencer pessoas muito humildes a saírem das suas casas, deixando tudo para trás. A única coisa que elas tinham era aquela casa, aquelas coisinhas dentro de casa. E tudo poderia estar contaminado. O dinheiro do bolso delas poderia estar contaminado. Tudo elas tinham que tirar e largar para trás. Como você convence essas pessoas, né? Vai surgindo um medo na cidade, mesmo sem as pessoas terem tido contato com nada, mas vai que a água talvez então surge também esse pânico generalizado, surge um preconceito com as pessoas que tiveram contato, mas que já tinham feito os exames, já se sabia que não estavam mais contaminadas, mas ainda assim o famoso vai que, né? Vai que, melhor evitar. E aí eu odeio vai que, por muitos motivos. Mas o vai que, e aí, muito preconceito com elas no momento que elas precisavam de muita ajuda também. E aí, eu fiquei pensando muito, enquanto assistia, na importância de uma divulgação científica eficiente e de qualidade, que não tinha naquela época e a gente não tem hoje em dia também. Porque lá e aqui, a busca sempre foi por audiência. Hoje em dia, a gente tem a busca por manchetes sensacionalistas, clickbait. Então você não faz, com isso não se faz divulgação científica e educação científica de qualidade. Não existe. Eu leio muita notícia irresponsável em sites grandes sobre ciência, que a explicação do texto, se a pessoa abre e lê o texto, a explicação às vezes contradiz a manchete. Mas a manchete precisa, para você clicar e ver também anúncio. E pouca gente clica e lê a matéria completa, fica só com o que está na manchete. E é isso, essa desinformação, que se espalha. E eu acredito de verdade, como uma verdadeira poliana, que quando a pessoa tem acesso ao conhecimento mesmo, sabe? Entende como o conhecimento é produzido, gosta de correr atrás do conhecimento, tem acesso ao conhecimento de qualidade, eu acredito que assim é mais fácil que as pessoas se engajem no coletivo, na importância de cada um fazer a sua parte, não pensar só em si, mas entender que, agora talvez eu vá fazer um negócio que para mim pessoalmente não é legal. Mas se todo mundo fizer essas coisas que para si pessoalmente não é legal, não é bacana, não é confortável, no coletivo vai ter um resultado que funciona bem para todo mundo.
Entende? Eu acredito que quando a pessoa tem verdadeiro conhecimento, ela vai sim tomar atitudes que são mais coerentes e conscientes para a melhoria de si e da população. Porque eu lembrei, inclusive, do caso da Covid, assim, sabe? É muito fácil a gente pensar, falando da série, mas também da Covid, que é todo mundo burro, ou que é todo mundo mau caráter. Tem gente meio babaca mesmo, né? No caso da Covid, que a galera tava fazendo festa. Mas ainda assim, eu acho que é uma falta de engajamento no conhecimento, sabe? De como a gente transmite esse conhecimento. Porque é fácil a gente pensar nisso, mas quando a gente olha em volta, a gente percebe que, no geral, tá todo mundo ou confuso ou com medo. E com medo, as decisões que a gente toma com medo são as piores coisas que podem acontecer. As atitudes com medo são as piores atitudes que podem acontecer. E aí, voltando pra série, olhando de fora, é muito fácil a gente julgar esses personagens. Tem uma hora que você quer dar uma sacudida no dono do ferro velho e falar, caraca, não atrapalha mais, vai morrer gente, inclusive você e sua família, por causa disso. Não enche o saco. Olhando de fora, é muito fácil a gente julgar. Mas era tudo muito incerto. Pouca coisa era dita, pouca coisa era sabida, e o que era sabido não necessariamente era repassado para essas vítimas, então muitas vezes elas não tinham acesso concreto, direto e real ao que estava acontecendo com elas. Ninguém chegava para explicar isso direito, porque estava todo mundo tão, tem que fazer, tem que acontecer, e não chegava para explicar. Às vezes era 10 minutos que gastava sentada ali explicando o negócio para elas e resolvia 5 dias, entendeu? De tratamento. O negócio era só assim, vocês precisam sair correndo das suas casas, vocês precisam largar tudo para trás, você está contaminado, vocês não podem falar com ninguém, não pode levar nada, ficar isolado de tudo, de todos. O que vamos convir que há de ser extremamente suspeito mesmo, né? Assim, a infraestrutura de atendimento era muito precária, então tiravam eles do conforto do lar para levar para lugares em que não necessariamente eles tinham um bom atendimento de início. A gente está falando ali dos primeiros dias, né? Era confuso para todo mundo. Eu só quero entender que é muito fácil entender o ponto de vista dessas vítimas e de por que elas foram muito reticentes a lidar com tudo e aos tratamentos de início. Outra coisa é que muitos ainda não tinham desenvolvido sintomas. Então, como viram pra você e falam, você pode morrer, você vai e você tá ótimo, você tá se sentindo pleno, você tá se sentindo muito bem. Não tem nenhuma justificativa pra te isolarem dessa forma, você não desenvolveu sintoma nenhum. Então, acho que isso também ajuda a explicar a reticência deles, né? E digo mais, a ditadura militar tinha recém-acabado, os principais envolvidos eram gente muito pobre, que de repente o governo chega falando um monte de coisa, porque tinham representantes do governo ou da polícia que iam lá e falavam, você tem que sair da sua casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vamos convir que também não ajudava muito. Hoje em dia também, você chega em regiões mais pobres, subalternizadas, e vira lá e fala, a polícia chega e fala, todo mundo tem que sair de casa, senão vai... Complicado, né? Eu também talvez não sairia. Então, assim, é bem compreensível. Então, pensa aí todo esse contexto, coloca na sua cabeça. Eu realmente acredito que a gente age melhor, funciona melhor, trata melhor tudo e todos com conhecimento, com comunicação bem feita. De verdade, eu acredito nisso. Tudo que a gente faz gera uma consequência. E às vezes o que a gente não faz gera uma consequência maior ainda. O acidente do Césio em Goiânia deixou 4 mortos diretos na ocasião, mas outras mortes começaram, né, a ser registradas, foram registradas nos anos seguintes por causas que são difíceis de associar diretamente ao acidente do Césio, mas há indícios fortes que apontam para essa relação. Os créditos da própria série da Netflix mencionam 16 vítimas fatais e ainda há sobreviventes hoje em dia, que seguem sendo monitorados até hoje. 5 profissionais do Instituto Goiano de Radioterapia foram condenados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela negligência em largar aqueles aparelhos lá. E a Comissão de Energia Nuclear, Comissão Nacional de Energia Nuclear, assim, que nem, né, que eles falam na série, que supervisiona os equipamentos de radiologia no país, teve que pagar, segundo a série, R$1 milhão no atendimento às vítimas. Eles tiveram uma atuação muito importante e brilhante no atendimento inicial e em como lidar com o acidente, mas o fato é que eles que são os responsáveis pelo monitoramento desses equipamentos de radioterapia e deviam ter se ligado que não estavam batendo as contas. Vocês devolveram um, mas tinha 2 no hospital, cadê o outro? Esse monitoramento foi mal feito, então havia uma responsabilidade deles aí também, além, obviamente, do instituto que fechou.
E uma das repercussões, de certa forma, dessa série foi que o governo de Goiás sancionou um reajuste de 69,92% nas pensões vitalícias que são pagas às vítimas desse acidente radiológico com sede 137 em Goiânia. O aumento beneficia 603 pessoas, porque sim, tem pessoas que recebem esse auxílio até hoje, porque tiveram as suas vidas destruídas na época, perderam tudo que tinha, muitas também com sequelas físicas, então elas recebem esse auxílio do governo até hoje, 603 pessoas. E mais uma curiosidade, Emergência Radioativa foi a série mais vista dentre todas as de língua não inglesa na Netflix, entre os dias 23 e 29 de março, quando ela foi lançada, e entrou no top 10 de 55 países. Este é o último vídeo que fiz para apoiadores, né? Então esse vídeo saiu primeiro para apoiadores, depois ele sai para o público em geral, mas é o último vídeo, estou fechando o meu Apoia-se, porque é o famoso vem coisa boa por aí, eu preciso botar as minhas energias em outras produções aqui também para a internet, monetizá-las dessa forma, mas que não serão mais através do Apoia-se. Então daqui para frente, todos os vídeos que vocês assistirem, gravei, editei e subi, sem precisar esperar um tempo, sem lançar direito para apoiadores, diretamente primeiro para apoiadores. Lembrando que aqui na descrição tem também as minhas redes sociais. Espero te receber lá, porque aí você vai sabendo das novidades, pipipipopopô, entendeu? Que aqui só no YouTube é um tempo, que demora. Redes sociais é mais interessante. Tá bom? Beijo, até a próxima.